Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias. E esse final de semana tá brabo. A gente tem a liderança do Brasileirão em aberto, o Flamengo tomou mais uma goleada e o Domenech tá no olho da rua e tem muito mais. Você quer saber o que rolou? Então segue comigo no vídeo até o final. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Começando pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense finalmente voltou a vencer uma. Após um jejum de 11 rodadas, bateu no Rogério Ceni de... Você ouviu o que eu falei? Rogério Ceni de Fortaleza. O Atlético Paranaense finalmente venceu. Após 11 jogos de jejum, ele ganhou do Fortaleza do Rogério Ceni de virada por 2-1, com direito a gol do Renato Kaiser, que nós falamos no nosso primeiro vídeo sobre contratações, então dá uma conferida lá. O Goiás se isola na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após perder para o São Paulo de virada, ele até jogou bem, mostrou uma postura boa, mas não foi o suficiente e acabou sofrendo pressão para o time comandado pelo técnico Diniz. Teve um gol do São Paulo que foi bastante comentado, que alguns dizem que não foi gol, mas outros dizem que sim. O atacante Brenner cabeceou e o Tadeu defendeu. O Bandeira deu o gol, mas o juiz não tinha visto nada. Só que aí o Bandeira continuou mantendo a sua posição e foi gol para o São Paulo. E seguinte a análise da nossa equipe aqui do Newsfoot, a gente viu que foi gol sim, a bola passou da linha, gol válido para o São Paulo, 2-1. Agora Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentaram lá no Goiás. E um jogo bastante morno, mas um jogo fraco do Corinthians ficou apenas no 1-1. Em um confronto entre dois portugueses, Ricardo Pinto do Vasco e Abel Ferreira do Palmeiras, quem levou o melhor foi o Verdão. Na segunda vitória seguida do novo treinador, o Palmeiras venceu por 1-0 com o gol do Luiz Adriano. Já o Vasco vai para a zona de rebaixamento e vai dormir no bordel. E partindo lá para o sul, Internacional e Coritiba se enfrentaram lá no Beira-Rio. E mais uma partida não tão convencional do Internacional e, sem o Thiago Galhardo, acabou ficando somente no 2-2 e o Internacional, com mais esse empate, acabou deixando a liderança em aberto. Já o Flamengo perdeu a sua chance de assumir a liderança de vez. Tomou mais uma goleada e dessa vez para o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, perdendo por 4-0. Com essa derrota, o Flamengo fica em terceiro lugar e o Atlético Mineiro vai para o segundo lugar, com um ponto atrás do Internacional, porém tem um jogo a menos. Destaque para Keno e Savarino, que lideraram o Atlético Mineiro para a vitória nessa partida. E partindo lá para Bragança Paulista, Bragantino e Santos fizeram um jogo meio fraco, abaixo da média também, e ficou somente no 1-1. Com isso, o Peixão se distancia do topo da tabela e o Bragantino ainda dorme mais uma noite fora do bordel, fora da zona, sendo o primeiro fora dela. Bahia e Botafogo se enfrentaram lá na Arena Fonte Nova e num jogo que indicava tudo a ficar no 0-0, não foi bem assim. O Rodriguinho, aos 49 minutos, converteu um pênalti para o Bahia. Só que esse pênalti não parece bem um pênalti não, já que ele foi bem armado. O Gilberto chutou para o gol e a bola bateu na coxa do defensor Marcelo Bevenuto e acabou ricocheteando e voltando para o braço. O VAR até chamou o juiz até lá no vídeo para poder dar uma olhada, conferir, tem alguma coisa errada aí. Só que o juiz seguinte, ele não viu nada de errado e marcou o pênalti. Só que, você olhar o primeiro link aqui na descrição, você vai ver um link do livro de regras da CBF para essa temporada. E lá está falando que se a bola bater no defensor e ricochetear no braço dele, não é considerado infração, não é pênalti. Ou seja, um erro gravíssimo do juiz que deve ser punido. Grêmio e Fluminense se enfrentaram lá no Maracanã, num jogo bastante equilibrado, em que o Grêmio mudou a sua postura, acabou vencendo por 1-0 com um gol de PP. Mas o destaque da partida mesmo ficou entre o atacante Fred do Fluminense e o treinador Renato Gaúcho do Grêmio. O Fred virou para o Renato e disse: "Você é um bosta, você é um ridículo." Já o Renato replicou dizendo que: "Cara, eu sou mesmo, você que é o bom, Fred, você que é o cara, você é o craque", ironizando o jogador do Fluminense. Depois, na coletiva de imprensa, o Renato disse que Fred e ele são bem amigos, são grandes amigos, só que o Fred estava tentando apitar a partida e ele mereceu ficar no lugar dele. Ceará e Sport se enfrentaram lá no Castelão e mesmo o Ceará jogando bem, dominando a partida, impressionando, tendo mais chances de gol, acabou não transformando isso em gol e o jogo ficou no 0-0.
E partindo para a Europa, mas antes disso, você já sabe, você que acompanha nossos vídeos diariamente, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos para a gente crescer nesse YouTube e trazer as melhores notícias de futebol para vocês. Começando pela Inglaterra, no Etihad Stadium, Liverpool e Manchester City se enfrentaram. No jogo no qual De Bruyne desperdiçou um pênalti, acabou ficando com 1-1. Gol do Gabriel Jesus para o City e gol de pênalti do Salah para o Liverpool. Já o Manchester United passeou pelo Everton e venceu por apenas 3-1 do Everton do nosso brasileiro Richarlison, o pombo querido pela nossa nação. Já o Chelsea aplicou a sua quarta goleada seguida. Sobre o Sheffield United, o time do Lampard dominou completamente a partida e venceu ela. Destaque para o brasileiro Thiago Silva, que foi bastante elogiado pelo Lampard. E partindo para a Itália, a Juventus do Cristiano Ronaldo enfrentou a Lazio. E no jogo no qual o Cristiano Ronaldo abriu o placar logo no início para a Juventus, tudo indicava a vitória. Só que aos 95 minutos, Felipe Caicedo empatou para a Lazio, 1-1 a partida. E o time da capital, a Roma, aplicou uma goleada sobre o Genoa, vencendo por 3-1 fora de casa. Inter e Atalanta, lá em Bérgamo, empataram por 1-1. Já o Milan, o atual líder, empatou com o Verona por 2-2, com o Ibrahimovic desperdiçando um pênalti isolando a bola. E o Milan continua sendo o líder isolado, com 2 pontos apenas à frente do segundo colocado. Indo para a Espanha, os dois gigantes tiveram uma goleada na sua partida cada. O Real Madrid visitou o Valência. O Benzema abriu o placar, mas Carlos Soler, com um hat-trick na partida, um hat-trick espetacular de pênalti, virou para o Valência. E o Varane acabou marcando o quarto gol, 4-1 para o Valência. Já o Barcelona recebeu o Real Betis e aplicou uma goleada por 5-2. Abriram o placar Dembélé, acredite quem quiser, e Antoine Griezmann também marcou. E depois o Lionel Messi de pênalti marcou mais um gol e o PES ataca novamente. Só que o Messi finalmente fez um gol sem ser de pênalti, mas ele segue com seu apelido carinhoso de PES, já que são 7 gols e 6 gols de pênalti. Quem fechou o placar para o Barcelona foi o Pedri, marcando o 5º gol. E partindo para a Alemanha, lá na terra da cerveja, Borussia Dortmund e Bayern de Munique marcaram o grande jogo dessa rodada, o verdadeiro espetáculo, jogaram de igual para igual. Aos 45 minutos, Marcos Reus, do Borussia, abriu o placar. Só que aos 49, Alaba empatou para o Bayern de Munique. E já no início do segundo tempo, Lewandowski virou. Aos 80 minutos, Sané abriu a vantagem para o Bayern, só que Haaland diminuiu. O jogo ficou 3-2. E finalizando aqui na França, o PSG, sem Neymar e Mbappé, ganhou de 3-0 sobre o Rennes, sendo a sua quarta goleada seguida no francesão, com gols de Moise Kean e 2 do Di Maria. Falando agora do mundo da bola, a gente tem treta lá no Internacional. Eduardo Cudê colocou seu cargo à disposição e pode estar indo para o Celta de Vigo, um clube que formulou uma proposta para o treinador. A única condição para o Eduardo Cudê continuar no Internacional é reforço, já que ele pediu durante uma entrevista coletiva que ele precisa de novos jogadores para dar um bom trabalho para o Internacional, já que caiu de rendimentos nos últimos jogos e pode perder a liderança para o Atlético Mineiro. E falando agora da notícia que parou o futebol brasileiro nas últimas horas, enquanto a gente grava esse vídeo, Domenech Torrent não é mais treinador do Flamengo. Após a torcida cobrar, pressionar a diretoria, eles foram ouvidos. Domenech Torrent foi demitido após ele demonstrar uma fragilidade defensiva, perdendo 6 jogos nessa temporada, sendo 4 goleadas. A torcida do Flamengo esperava uns resultados parecidos com o do Jorge Jesus do ano passado, já que é outro técnico gringo. Só que ele não demonstrou aquilo que a torcida queria e agora ele está no olho da rua. E o Flamengo procura um novo treinador e quem está no giro do Flamengo aí é o Rogério Ceni do Fortaleza. E chegamos ao final de mais um vídeo. Nem sempre é bom chegar ao final do vídeo do Newsfoot, porque é muito bom, né? E se você gosta, deixa o seu joinha, se inscreve e compartilha com seus amigos, para você ficar sempre antenado, melhor que o seu vizinho, melhor que o seu amigo, você vai ficar por dentro de tudo aqui. Então compartilha com todo mundo, cara, e ajuda a gente a crescer no YouTube, ajuda a comunidade Newsfoot. Até a próxima, tchau, tchau!